Você já parou para pensar? O Espírito Santo ainda age hoje do mesmo jeito que agia nos tempos dos apóstolos? Ou será que certos dons, como profecia, línguas e curas, cessaram com o fim da era apostólica? Esse é um debate antigo, profundo e que divide opiniões até hoje dentro das igrejas cristãs. De um lado, os cessacionistas, do outro, os continuacionistas. Mas afinal, quem está com a razão? Neste vídeo, a proposta não é impor uma resposta, mas abrir espaço para você refletir. Vamos juntos examinar as Escrituras e entender os dois lados desse embate teológico, que influencia diretamente como muitas igrejas vivem a fé cristã. De um lado, o cessacionismo defende que certos dons do Espírito, principalmente os chamados dons miraculosos, como profecia, línguas e curas, tinham um propósito específico para a era apostólica, e que esse propósito foi cumprido. A ideia é que esses dons foram sinais para confirmar a autoridade dos apóstolos e o nascimento da igreja. Um texto muito citado é 1 Coríntios 13, 8, 10, onde Paulo escreve: "O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá." Os cessacionistas entendem que o perfeito aqui se refere à conclusão do cânon bíblico, ou seja, a revelação completa de Deus nas Escrituras. Portanto, não haveria mais necessidade de revelações proféticas ou línguas, porque a palavra escrita já é suficiente. Será que essa interpretação faz sentido para você? Além disso, em Hebreus 2, 3, 4, vemos a seguinte declaração: "Esta salvação, que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e vários milagres, e por dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade." Segundo os cessacionistas, isso mostra que os milagres e dons foram uma espécie de assinatura divina para validar a nova mensagem do Evangelho. Com a fé estabelecida e a Bíblia finalizada, esses sinais teriam cumprido sua função. Mas e aí? Será que Deus deixou de agir de forma extraordinária? Ou será que a ausência desses dons em algumas igrejas se deve a uma falta de busca ou sensibilidade espiritual? Por outro lado, o continuacionismo defende que os dons do Espírito nunca foram exclusivos da era apostólica. Pelo contrário, eles foram prometidos para todos os crentes, em todos os tempos. Eles se apoiam fortemente em Atos 2, 17 e 18, onde Pedro, cheio do Espírito, declara: "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão." Aqui, o argumento é que não há um prazo de validade nos dons. Se estamos nos últimos dias, e Pedro mesmo disse que isso já estava acontecendo ali, então por que pararíamos de ver essas manifestações agora? Além disso, os continuacionistas apontam para a atuação constante do Espírito Santo ao longo da história da Igreja, inclusive em contextos modernos. Em muitas partes do mundo, principalmente em lugares de perseguição ou onde o Evangelho está crescendo rapidamente, há relatos de curas, visões, profecias, línguas e outros dons sendo manifestados. Será que tudo isso é apenas psicológico? Ou manipulação? Ou será que realmente o Espírito está agindo, como prometido por Jesus em João 14, 12? "Aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai." Jesus estava falando apenas com os discípulos ou com todos nós? Um ponto de tensão é o risco dos extremos. Os cessacionistas alertam para os perigos de experiências subjetivas sem respaldo bíblico, como revelações contraditórias, falsas curas e profecias que mais confundem do que edificam. Eles lembram que Satanás também pode se disfarçar de anjo de luz,
2 Coríntios 11:14, e que precisamos testar os espíritos. Já os continuacionistas lembram que a frieza espiritual e o racionalismo excessivo também são perigos. Uma fé apenas intelectual, sem manifestação do poder de Deus, pode se tornar estéril, sem vida, sem fogo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:19-21. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que Paulo está dizendo aqui? Que devemos rejeitar tudo por medo de erro? Ou discernir com sabedoria e continuar abertos à ação divina? É claro que esse debate não é só teórico. Ele molda como uma igreja ora, prega, evangeliza e se relaciona com o sobrenatural. Uma igreja que acredita na atuação contínua dos dons é geralmente mais aberta à intercessão, a clamar por curas e a buscar experiências com o Espírito. Já igrejas cessacionistas tendem a ser mais centradas na palavra, na exposição bíblica e no ensino sólido. Mas será que essas duas posturas são realmente incompatíveis? Será que é possível ser bíblico e buscar o mover do Espírito com equilíbrio? Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 14:1: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por que ele incentivaria isso se os dons fossem passageiros? E aqui entra o ponto mais desafiador. Ambos os lados estão buscando fidelidade à palavra. Os cessacionistas não querem limitar Deus. Eles querem proteger a pureza do Evangelho e evitar heresias. Os continuacionistas não querem sensacionalismo. Eles querem viver uma fé cheia de vida, como vemos em Atos. Então talvez a pergunta certa não seja quem está certo, mas como viver a plenitude do Evangelho com fidelidade e discernimento. Será que não estamos perdendo algo quando tentamos forçar uma visão em cima de textos que nos pedem humildade e reverência? Esse debate entre cessacionismo e continuacionismo não é só uma questão de interpretação teológica. Ele afeta diretamente a forma como o cristão enxerga sua caminhada espiritual. E mais do que isso, define o que esperamos ou não do agir de Deus nos nossos dias. Quando você vai a um culto, você espera ser impactado apenas pelo ensino bíblico racional ou também espera por um mover do Espírito com poder, com sinais, com dons em operação? Essa pergunta simples já coloca muitos cristãos numa encruzilhada, porque dependendo da resposta, a forma como você ora, busca a Deus, ou mesmo como você evangeliza, muda completamente. No centro da discussão está a compreensão sobre o papel dos dons espirituais. Os cessacionistas acreditam que os dons foram dados para fundamentar a igreja, e uma vez que esse alicerce foi lançado pelos apóstolos e profetas, como diz em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não há mais necessidade desses dons. Para eles, a revelação de Deus agora é completa nas Escrituras. Nada mais precisa ser acrescentado. Já os continuacionistas entendem que os dons são uma forma contínua de edificação da igreja. Como diz 1 Coríntios 12:7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. Esse fim proveitoso seria a edificação mútua, o fortalecimento da fé e a expansão do reino. Se esse propósito ainda existe, e existe, por que os dons cessariam? Outro ponto interessante é como os dois lados tratam as experiências. Continuacionistas frequentemente relatam curas, visões, profecias específicas que trouxeram consolo ou direção, experiências com línguas espirituais e outras manifestações. Cessacionistas, por outro lado, olham com desconfiança para essas práticas, por conta dos muitos abusos e escândalos. Quantos movimentos modernos não caíram no erro do show, da manipulação emocional ou da distorção das escrituras? Isso leva os cessacionistas a serem mais cautelosos, e com razão. Mas, ao mesmo tempo, será que não corremos o risco de jogar fora o que é verdadeiro por causa do que é falso? Será que o fato de existirem profetas mentirosos significa que não existam verdadeiros?
Afinal, Jesus mesmo disse: guardai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,15. O que implica que existem os verdadeiros. E aqui entra o equilíbrio. Paulo, em 1 Coríntios 14, apresenta uma espécie de manual sobre como lidar com os dons espirituais dentro do culto. Ele não cancela as manifestações. Ele regula. Ele orienta. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Verso 40. E essa talvez seja a chave que falta nos dois lados. Disciplina espiritual sem apagar o espírito. E fervor espiritual sem ignorar a palavra. A igreja primitiva viveu assim. Eles tinham palavra, doutrina, ensino sólido, mas também sinais, prodígios, dons e comunhão intensa com o Espírito Santo. E você? Tem buscado esse equilíbrio? Muitas vezes o debate vira polarização. Um lado acusa o outro de ser frio, seco, sem vida espiritual. O outro lado acusa de ser emocionalista, antibíblico, até herético. Mas e se a verdade estiver no meio? E se Deus quiser que sejamos profundamente bíblicos e intensamente espirituais ao mesmo tempo? Será que Paulo, Pedro, João e os cristãos do primeiro século viviam uma fé dividida como vemos hoje? Ou será que essa divisão é fruto do nosso tempo, da nossa teologia sistematizada, da nossa dificuldade de lidar com o que não conseguimos controlar ou explicar? É preciso ter coragem para refletir. Será que minha crença atual limita o agir de Deus? Ou será que minha busca por manifestações está me afastando da centralidade da Escritura? Em vez de impor uma resposta, te convido a mergulhar mais fundo na palavra. Leia Atos dos Apóstolos com olhos abertos. Estude as cartas de Paulo. Observe como os dons eram tratados com seriedade, com propósito, e sempre em submissão à verdade do Evangelho. Não como um espetáculo, não como um sinal de espiritualidade superior, mas como um presente de Deus para edificar a igreja. Uma coisa é certa: o Espírito Santo não foi embora. Ele continua habitando nos que creem, continua consolando, guiando, santificando, fortalecendo. Mas será que ele ainda quer operar sinais e maravilhas como antes? Ou será que, agora, ele escolheu agir de forma mais discreta, interna, silenciosa? Essa pergunta não tem uma resposta unânime, mas ela deve nos conduzir a um lugar de reverência, humildade e fome por mais de Deus, seja em dons, seja em frutos, seja em poder, seja em santidade. Afinal, o próprio Jesus disse em Lucas 11:13: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. E você, já pediu? E agora que a gente caminhou pelos argumentos dos dois lados, parou para analisar os textos, refletiu nas interpretações, considerou os riscos e os potenciais de cada visão. Vem o ponto mais importante de todos. Independente se você crê que os dons cessaram ou continuam, a base da fé cristã não muda. A salvação continua sendo somente em Jesus Cristo. Esse é o fundamento que une todos os cristãos verdadeiros e que deve estar acima de qualquer divergência teológica secundária. A palavra de Deus é clara quando diz em Efésios 2:8-9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em nenhum momento o texto diz que você será salvo se falar em línguas, nem que você será salvo se rejeitar os dons, nem que o sinal da salvação é profetizar, ou curar, ou interpretar. Não. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, pela obra completa da cruz. A cruz é o centro. O sangue de Jesus é o caminho. A graça é o presente. E esse presente é oferecido a todos que crerem, independentemente da posição que adotam no debate entre cessacionismo e continuacionismo. Infelizmente, muitos usam esse assunto como motivo de divisão, como bandeira de superioridade espiritual. Mas o apóstolo Paulo já alertava sobre isso em 1 Coríntios 3, quando escreveu à igreja que se dividia dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo,
E ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Essa pergunta serve para nós hoje. Será que Cristo está dividido entre cessacionistas e continuacionistas? Será que ele ama mais um grupo do que o outro? Será que o Espírito Santo abandona quem tem uma teologia diferente da nossa? Ou será que o mais importante para Deus é um coração humilde, arrependido e sedento por conhecê-lo mais? A verdade é que o Espírito Santo não veio só para nos dar dons. Ele veio, acima de tudo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Veio para nos guiar em toda a verdade, para glorificar Jesus em nós, para nos santificar dia após dia. Ele é o selo da nossa salvação, como está escrito em Efésios 1:13-14. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, quem está em Cristo já tem o Espírito, já é herdeiro, já está salvo. Então, se você frequenta uma igreja que crê nos dons e os pratica, examine se tudo está sendo feito com ordem, com base bíblica, com humildade. E se você está numa igreja que não pratica, que entende que os dons cessaram, não despreze quem tem experiências diferentes, mas valorize o que é essencial: o evangelho puro, a santidade, a comunhão com Deus. Porque no final das contas, não é sobre manifestações, é sobre transformação, é sobre nascer de novo, é sobre ser nova criatura. E isso, só Jesus pode fazer. Agora eu deixo essa última reflexão com você. Será que não é hora de pararmos de tentar vencer o debate e começarmos a buscar mais de Deus com um coração quebrantado? Afinal, todos nós, quando estivermos diante do trono, não vamos ser reconhecidos por quantos dons tivemos, mas sim por termos crido no Filho de Deus e perseverado até o fim. Se esse vídeo te fez pensar, te convido a deixar aqui nos comentários a sua visão, mas com respeito, com amor, com graça, porque é assim que o corpo de Cristo cresce, em unidade mesmo na diversidade. E não se esquece, a maior prova de que o Espírito Santo está agindo na sua vida não é o dom que você manifesta, mas o fruto que você carrega. E o maior deles, como está escrito, é o amor. Senhor Deus, obrigado por nos dar acesso à Tua Palavra e por enviar o Teu Espírito Santo para nos guiar na verdade. Nos ajuda a entender com sabedoria o Teu agir, sem orgulho, sem divisão, mas com humildade e amor. Que a gente nunca se esqueça que o mais importante é estar em Cristo, viver o Evangelho de verdade e deixar o Teu fruto florescer em nós. Se os dons vierem, que sejam para edificar e glorificar o Teu nome. Se não vierem, que não falte fé, obediência e intimidade contigo. Nos ensina a caminhar com equilíbrio, com reverência e com sede de mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Na mensagem de hoje, refletimos sobre um dos debates mais antigos e importantes dentro do cristianismo: cessacionismo versus continuacionismo. De um lado, vimos que os cessacionistas creem que os dons sobrenaturais do Espírito, como profecias, línguas e curas, cessaram após a era dos apóstolos, pois tinham o propósito de confirmar a mensagem do Evangelho e estabelecer a igreja. Para eles, com a Bíblia completa, não há mais necessidade dessas manifestações. Do outro lado, os continuacionistas afirmam que esses dons continuam ativos até hoje, baseados em textos como Atos 2 e 1 Coríntios 14, que mostram a importância dos dons na edificação da igreja. Eles acreditam que o Espírito Santo ainda distribui dons como bem entende, e que a igreja moderna deve estar aberta para experimentar esse mover, com sabedoria e discernimento. O mais importante que aprendemos é que, independentemente da posição que adotamos, a salvação está somente em Jesus Cristo. Os dons podem até nos edificar e nos fortalecer na caminhada, mas não são a base da nossa fé. O que nos salva é a graça, o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus na cruz. Também fomos desafiados a buscar equilíbrio,
não apagar o espírito, mas também não cair no erro do exagero ou da emoção sem base bíblica. O verdadeiro sinal da ação do Espírito em nós não é o dom que carregamos, mas o fruto que produzimos, especialmente o amor. No fim, mais importante do que vencer um debate é permanecer em Cristo, firmados na palavra e com o coração aberto para tudo o que Deus quer fazer em nossas vidas. Se essa mensagem falou com você e te fez enxergar de forma mais profunda a atuação do Espírito Santo, seja você cessacionista ou continuacionista, escreve "Eu creio na ação do Espírito" aqui nos comentários. Isso vai ser o seu testemunho público de fé e entrega a Deus, mostrando que você está buscando mais do que um argumento. Está buscando a verdade que vem do alto. Aproveita e deixa seu like. Isso ajuda essa reflexão a alcançar mais pessoas que, assim como você, também têm dúvidas sobre esse tema tão importante. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem palavra nova, estudo bíblico e muito conteúdo que vai te ajudar a crescer no conhecimento e na intimidade com Deus. E olha, não guarda esse vídeo só para você. Manda para aquele amigo que ama debates bíblicos, ou para alguém da sua igreja que já te perguntou sobre dons espirituais. Talvez essa seja a conversa que ele ou ela mais precisa ouvir agora. Uma simples atitude sua pode ajudar alguém a reencontrar o equilíbrio na fé. Tem mais. Estamos preparando um estudo bíblico gratuito em PDF, especialmente sobre os dons do Espírito e como entender isso à luz da palavra. Quem comentar neste vídeo vai receber em primeira mão quando for lançado. Então comenta e fica atento. E antes de sair, assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele é a continuação natural desse tema e vai te ajudar ainda mais a entender como o Espírito Santo atua na sua vida hoje. Que Deus te abençoe com discernimento, fé e fome por mais da palavra. Até o próximo vídeo.